Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, e o nome da série é A Noite é Escura para Todos, uma exposição do livro de Lamentações de Jeremias. E dando continuidade, nós veremos hoje Lamentações capítulo 2. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, a partir do verso 11. Lamentações, capítulo 2, a partir do verso 11. Nós vamos expor este texto sob o título Angústia Assoladora. O título da mensagem desta noite é Angústia Assoladora. E Lamentações, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões e sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: devoramo-la. Certamente esse é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, e exaltou o poder dos teus adversários. Nós lemos, portanto, Lamentações capítulo 2, do verso 11 até o verso de número 17. Pois bem, recentemente mais um pastor se suicidou. Jared Wilson, 30 anos, pastor da Harvard Christian Fellowship na Califórnia. Deixou esposa e 2 filhos. Antes dele tirar a sua própria vida, horas antes, ele havia ministrado num funeral de uma mulher que também havia tirado a sua própria vida. E ele, que havia trazido uma palavra de conforto e de encorajamento, ele não deu conta dos seus problemas emocionais e resolveu, erroneamente, equivocadamente, tirar a sua própria vida também. A angústia o assolou de modo que ele não pôde suportar. Aliás, você acha que eu sempre subi neste púlpito com o coração alegre? Claro que não. Quantas foram as vezes que eu preguei para mim mesmo, com o coração sangrando? O fato é que a noite é escura para todos. Sim, a noite é uma força de expressão. É possível que você esteja vivendo uma noite fria e sombria há muito tempo. Eu não sei o que tem assolado o seu coração. Eu não sei o que tem provocado tanta dor, tanta angústia. Talvez você já tenha experimentado o que nós chamamos de depressão, mas ao menos, se você não experimentou dor tão profunda, você já flertou com ela. Este mal
não assola pastores que têm tirado a sua vida à torta e à direita. Não é só nos Estados Unidos. Nós temos tido notícias de líderes espirituais que não têm aguentado o baque e têm tirado a sua própria vida. Mas este mal, esta angústia tem assolado muitos de nós, crentes incrédulos, jovens, velhos, crianças. Eu não sei o que tem tirado o seu sono. O ponto é que o texto nos mostra uma angústia que avassalou, que detonou Judá. Judá, o povo de Deus, não havia sido destruído meramente por Nabucodonosor e o seu exército babilônico. Na verdade, a destruição do povo, ela expressava, ela evidenciava a destruição do coração da nação, de uma nação que havia sido chamada de a menina dos olhos do Senhor, mas que agora estava distante do Senhor. Aliás, o distanciamento do Senhor é que fez com que o povo fosse assolado, destruído. A situação da cidade era a situação do coração, a escuridão e a desolação, a fome que assolava aquele povo, era algo que deixava um grande vácuo no coração de todo o povo. Angústia avassaladora. Este é o título da mensagem. Eu gostaria de ver alguns aspectos com você nesta noite. O primeiro aspecto é a intensidade dessa angústia. Quão grande, o quão difícil era essa angústia experimentada pelo povo. A música do ano talvez seja Shallow, popularmente conhecida por Shallow Now, música que fez parte da trilha sonora do filme Nasce uma Estrela. É isso mesmo? Bom filme. E a palavra traduzida por shallow, ela tem sido traduzida nas versões e nas legendas do YouTube por raso, mas ela poderia ser traduzida por superfície. A música fala de um relacionamento onde as duas pessoas não estão mais na superfície, no raso da piscina ou do mar, mas elas já mergulharam, só que elas não acham o fundo. Elas estão tão envolvidas que elas deixaram de estar no shallow, no raso, para ir para o mais profundo, mas parece que não tem chão. Sim, a música fala de um relacionamento entre homem e mulher, mas talvez você não esteja mais no shallow das suas emoções. Os problemas estão te assolando de forma tão grande que você já mergulhou de cabeça e você não encontra chão, não dá pé. Não dá pé. E é nessa hora que nós nos sentimos profundamente angustiados. É nessa hora que nos faltam forças, faltam ar. E o texto fala exatamente de uma angústia profundamente intensa aqui. O verso 11 do nosso texto diz o seguinte: com lágrimas se consumiram os meus olhos. Eu ouvi isso em algum lugar e eu me apropriei dessa ideia de que, à medida que os nossos olhos se embaçam pelas lágrimas, nós não conseguimos ver nem um palmo à nossa frente. Diante das lágrimas, nós só conseguimos ver as lágrimas, nós não conseguimos ver as bênçãos, nós não conseguimos ver as maravilhas. As lágrimas embaçam os nossos olhos, faz com que tenhamos uma visão pessimista. Mas o verso 11 diz: turbada está a minha alma e o meu coração se derramou de angústia. A palavra traduzida por coração aqui
ela pode ser traduzida por rim ou por fígado. Eu acho engraçada essa ideia, né? Porque hoje, aqui no nosso contexto, alguém desenha na árvore 2 corações, né? Fulano e Beltrano. Mas para um judeu, o coração, ou seja, a sede das emoções, o símbolo da sede das emoções, não é o coração, e sim o rim, o fígado, quem sabe o estômago. Então imagina você desenhar 2 rins assim na árvore, né? Fulano e Beltrano. E eu fico lembrando da minha diverticulite. É uma doença chique que oficialmente matou um presidente da República, Tancredo Neves. Eu não sabia que ela existia, nunca tinha tentado para isso, mas eu passei a ter dores no estômago e noites com dificuldade para dormir. Eu imaginei que pudesse ser qualquer coisa, até gases. Fui eu no hospital. Na verdade, naquele dia eu estava vindo para fazer visitas e até inclusive conversar com a Aline. E aí eu passei no hospital. Deixa eu dar uma passadinha aqui no hospital para ver o que está acontecendo. Depois de uma bateria de exames, o médico disse para mim assim: bom, você está com uma diverticulite. Então, os profissionais de saúde, por favor, parem de rir de mim, né? Que eu sou leigo, tá bom? Depois vocês explicam para o povo melhor isso. E você vai ficar internado aqui. Aí eu, internado? Como assim? Aquela dor que me fazia retorcer era a inflamação no intestino, que eu não sabia que era tão grave assim. Se eu estou tratando, realmente preciso me tratar melhor. Mas a grande questão é que o texto fala, a ideia de coração se derramou de angústia, a ideia do estômago, não é se revirando de dor, tirando sua noite de sono. Essa era a intensidade daquela angústia, era isso que ela causava. E se derramar de angústia, a ideia de você despejar, não é? Jorrar, você não aguenta mais, o teu coração, o teu estômago na linguagem judaica, não aguenta mais tanta angústia. Ah, se meu carro falasse, se tivesse lá uma câmera e visse o quanto que eu choro, ou no chuveiro, ou na cama que é lugar quente. E tudo isso, toda essa dor, por causa da calamidade, conforme diz o verso 11, por causa da calamidade da filha do meu povo. E o texto diz: pois desfalecem os meninos e as crianças de peito. E realmente, as crianças em Judá estavam morrendo de fome. Não havia o que comer mais naquele lugar. Mas a ideia é que as crianças recém-nascidas estavam desfalecendo de fome, mas a ideia de você morrer devagarinho. Isso dá até nome de outra música. Morrer devagarinho, suavemente. Essa era a situação. Eu não sei o tamanho da sua angústia. Eu não sei o quanto ela tem tirado seu sono. Eu não sei o quanto ela tem sido agravada, ou ela tem se agravado a cada dia, mas eu sei que para lidar com a sua angústia, só algo maior que a sua angústia, só algo imensurável, mais nada, mas guarde isso, só algo maior do que a sua angústia. Mas eu quero ir para o segundo aspecto. Segundo aspecto, primeiro é a intensidade, ok? O segundo, as perguntas. Jeremias, o profeta de Deus, faz algumas perguntas retóricas aqui, para tentar desabafar e até ajudar a si mesmo e aos demais judeus diante de tantos problemas. As perguntas começam no verso 12. Observe, dizem as mães. Então as mães estavam perdendo seus filhos recém-nascidos. Então dizem a elas:
onde há pão e vinho? E onde? Eles não acharam comida. Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Onde é a comida? Meu filho está morrendo. Tem o que comer? Pelo menos eu preciso ficar firme e forte para amamentar meu filho. Tem? Não tem. Ou seja, não havia resposta para a pergunta, não havia resposta para a indagação. Talvez você esteja em busca de respostas para o teu problema, respostas para a sua tristeza, e o máximo que você encontra é uma pergunta no vácuo. Não há quem te responda, não há quem te atenda. Aí o verso 13, que poderei dizer? De que eu vou falar agora? Eu lembro que eu era um seminarista ainda, e no início, da minha carreira como pastor, ou aprendendo ainda, eu fiquei assim estarrecido em um velório, porque tinha um jovem, o jovem chorava desesperadamente, e eu tive a brilhante ideia de tentar consolar o coração daquele menino. Eu sentei à frente dele e disse: o Senhor pode lidar com os seus problemas. Falei alguma bobagem? Não. Mas será que era a hora de falar alguma coisa? Também acho que não. Aquele jovem que não conhecia o Senhor falou uma série de coisas para mim e disse: você não sabe o que eu estou sentindo. E eu aprendi que aquele não era o momento de falar, aquele era o momento de chorar junto. Pronto, só isso. Porque muitas vezes nós queremos tirar a dor da pessoa do coração, do peito, arrancar. Nós queremos fazer isso com as pessoas que nós amamos, mas a dor é pedagógica, ela faz parte da vida. E muitas vezes é necessário que nós passemos por essas dificuldades para que nós cresçamos, para que nós aprendamos. E muitas vezes nós não teremos respostas mesmo, nenhuma. E aí diz o texto: a quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti? É interessante, porque quando nós encontramos alguém com o mesmo problema que a gente enfrenta, não que nós fiquemos, não deveríamos ficar felizes com o problema da outra pessoa, mas a gente se sente consolado muitas vezes, né? Ó, tá vendo? Eu não estou sozinho nessa, não é verdade? Fulano de tal está passando pelo mesmo problema que eu, tem os mesmos problemas com os filhos, está passando o mesmo luto, está com as mesmas dificuldades financeiras, está vendo? Ele me entende. Mas aí Jeremias diz assim: com quem eu vou te comparar? Será que tem algum outro povo que passa pelo mesmo problema que você? Não tinha. Mais uma vez, não havia respostas. E aí diz: para te consolar a ti, ó Virgem, filha de Sião. O povo de Deus é comparado com uma mulher virgem, no tempo de casar-se, mas que não poderia se casar, não poderia resolver a sua situação física, social, emocional, alguém carente, mas sem solução para o seu problema. Aonde encontrar consolo? Aonde? E aí eu me lembro do capítulo 1, verso 2, de onde nós tiramos o título da série, que diz assim: chora e chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Chora, chora mesmo, porque não tem consolo, não tem quem te ajude, não tem quem te responda. Talvez seja esse o tempo de você chorar. Quando vai cessar?
Não sei. Mas chore. Mas chore no lugar certo, diante da pessoa certa, buscando respostas daquele que pode responder às suas indagações. Nós, portanto, consideramos a intensidade da angústia, as perguntas, ou seja, a falta de respostas, a falta de aparente solução. Mas eu quero falar ainda sobre o terceiro aspecto, que é a causa. Qual é a causa? Qual a causa dessa angústia aqui? O verso 14 diz: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. Essa é uma mensagem de consolo, eu vou chegar lá. Mas quantas vezes é preciso o pregador exortar a igreja, dizer não só aquilo que a igreja não quer ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir. Isso é muito difícil. Aliás, dependendo da resposta que nós queremos ouvir, nós buscamos determinadas pessoas, né? O fulano de tal vai falar aquilo que eu quero ouvir. Eu preciso de um puxão de orelha, até com ele que eu vou falar. Ah, não, mas Beltrano vai ser mais amiguinho, né? Vai ser um pouquinho mais compassivo. Havia profetas ali que pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Olha, o exílio vai acabar, a fome vai acabar, tudo isso vai se resolver. Mas não era essa a palavra do Senhor. A palavra era: olha, espera aí uns 70 anos, espera um pouco, daqui a algumas décadas o exílio acaba. Sim, nós queremos ouvir determinadas respostas, mas busque as verdadeiras respostas, aquilo que Deus quer te falar, e não aquilo que você quer ouvir da boca do Senhor. E o texto fala que a causa, na verdade, eram as visões absurdas, porque desde muito tempo, antes mesmo do povo estar no exílio, havia falsos profetas, e o povo preferia ouvir os falsos profetas a ouvir a palavra de Deus. Eles preferiam ouvir as palavras de engano, e a palavra que traduzida por engano, ela nos dá a ideia de cal, é a raiz sabe, cal. Eu lembro que, quando seminarista, na semana do aniversário do seminário, nós alunos precisávamos arrumar a casa, arrumar o seminário, para receber as igrejas que iam uma vez por ano visitar os seminaristas. E havia algumas tarefas, né? A tarefa de cortar grama, a tarefa de pintar os muros e passar cal lá no rodapé das árvores. E eu não sei porquê, o diretor gostava muito que eu fizesse esse segundo trabalho, mas eu acho que ele se divertia comigo, porque eu pintava mais a mim mesmo do que os muros. Mas o interessante é que nada que um banho não resolvesse. A cal, ela mascara uma realidade. É a ideia de, por fora, bela viola, como diria o ditado antigo, por dentro, pão bolorento. Está tudo bem? Sim, tudo bem, mas o coração está ferido. Mas a ideia é que aqueles profetas não confrontavam o povo com a palavra do Senhor, não falava naquilo que o povo estava errado, mas passava a mão na cabeça. Eles não manifestavam a maldade, diz o verso 14, não manifestavam a tua maldade. E a palavra traduzida por manifestar, ela pode ser traduzida por expor, e isso é bem interessante. A ideia é: vocês não expuseram a maldade, vocês não confrontaram o pecado, e agora o povo está exposto ao exílio na Babilônia. Não ensine para ver. Quando eu olho para os meus amigos de infância que cresceram comigo na igreja,
Eu observo que hoje, aqueles que são pais, crentes, fiéis, firmes na igreja, eram aqueles que eram levados, mesmo a pulso pelos pais. Aqueles cujos pais eram permissivos, são aqueles que ganharam o mundo. É bem isso. O que o profeta trabalha aqui é a ideia de bênçãos e maldições. Nós já falamos sobre isso em outra ocasião. Maldição aqui é no sentido de o contrário de bênção, ok? É claro que nós somos abençoados pela graça do Senhor e nós não fazemos barganha com Ele. Mas à medida que nós investimos no reino, o Senhor, mediante a sua graça, sabe nos recompensar. Mas à medida que tomamos as decisões erradas, o Senhor, Pai zeloso e disciplinador, saberá pesar a sua mão. Então, andemos na linha. Busquemos aquilo que Deus tem por sua vontade, e não aquilo que nós queremos ouvir. Mas eu quero, para terminar, falar sobre a reação a essa angústia. Nós vimos a intensidade, observamos as perguntas, a causa, e a causa do povo estar nessa situação foi a falta de confronto, a falta de ensino, e o coração pecador, claro. Mas por último eu quero falar sobre a reação. Na verdade, a reação dos inimigos de Judá a toda essa angústia. E algumas expressões bem interessantes aqui. O verso 15 diz: todos os que passam pelo caminho batem palmas. Parece ironia, né? Está aí uma coisa que eu detesto, ironia. Mas bater palma aqui não é nesse sentido de ser irônico. Mas bater palma, nesse contexto, tem muito a ver com expressão de horror. Bater palma aqui, no contexto judaico, é expressão de horror. Os outros povos se horrorizavam com aquela situação e assobiavam, que também no nosso contexto dá uma ideia de desdém, né? Mas aqui tem uma ideia de surpresa. E aí o texto continua, o verso 16, dizendo que eles balançavam a cabeça. Todas essas expressões aqui, que parecem desdém no nosso contexto, no contexto judaico, da ideia de espanto, de choque e tudo mais. E aí o texto continua no verso 16: e abrem a boca contra ti, querem te devorar, querem te engolir. São aqueles que te odeiam e quando te veem, olha lá, qual é o nome da musiquinha mesmo? Beijinho no ombro gospel, que eu sempre brinco. Quem te viu como que é? Quem te viu passar na prova, qual é o nome dessa moça? Ninguém sabe, né? Qual é o nome dessa sabor de mel, né? Quem te viu passar na prova não te ajudou, aquela coisa toda, né? Que é beijinho no ombro gospel, né? Misericórdia. Mas a grande questão é que realmente os inimigos querem te ver no chão, querem te devorar, te invejam, não se alegram com o seu bem. Mas você parou para pensar que muitas vezes você é o seu maior inimigo? Sim. Quando você desobedece o Senhor, quando você se distancia dos caminhos do Senhor, é aquela história do sujeito que não sabe jogar futebol e a gente brinca, olha, a natureza marca. É mais ou menos isso. Talvez o diabo não tenha lá muita preocupação em te tentar, porque você é quem tenta o diabo. Não que ele seja coitadinho. Diz o texto que os inimigos, os outros povos, rangiam os dentes em ver a situação daquele povo. Terrível. Tem alguém na sua casa que range os dentes? Eu acho que todo mundo range os dentes em casa, né? Os três rangem os dentes. Misericórdia, que agonia. Dá vontade de acordar, viu? Para com isso. Mas ranger os dentes aqui, nesse contexto, é uma expressão de ira. Mas não fique muito preocupado, não.
Porque, na verdade, esses inimigos que demonstravam ira, eles eram apenas instrumentos de Deus para disciplinar o seu povo. Na verdade, nós não devemos temer as pessoas, porque se elas têm causado algum dano, elas são instrumentos de Deus. Sim, depois Deus vai cobrar delas de terem nos feito mal. Depois o Senhor vai discipliná-las, claro, porque a soberania de Deus não isenta as pessoas da sua responsabilidade. Mas quem nos disciplina é Deus. E aí nós voltamos à ideia de bênçãos e maldições. Sim, sirva ao Senhor, não por medo do que vá te acontecer, mas saiba que apesar das dificuldades, servindo o Senhor, vai tudo muito melhor. E aí eu quero terminar. O texto termina, eu quero fazer algumas aplicações, lendo o verso 17, que é o último versículo, que diz: fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou, desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, e exaltou o poder dos teus adversários. Sim, os adversários são apenas instrumentos de Deus. A enfermidade é instrumento de Deus, o desemprego é instrumento de Deus, enfim, o Senhor tem te assolado para que você aprenda, para que você cresça, para que você muitas vezes sinta o peso da sua mão poderosa e você se aprume, para que você, portanto, de uma vez por todas, abrace essa maravilhosa salvação que nos é dada através de Cristo Jesus. Você muitas vezes é assolado para que você aprenda a depender do Senhor e glorificá-lo em toda e qualquer situação. Fez o Senhor o que intentou. E aí é um aspecto positivo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então não queira fazer as coisas como você bem entender. Não seja tentado a pensar que não vale a pena servir o Senhor por conta do tamanho da sua angústia. Porque conforme eu disse no começo, para lidar com uma angústia tão grande, só alguém maior, ou que possa te oferecer algo maior do que essa angústia. Quem é? Quem é? Jesus. Porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu prego nesta noite não é a solução dos seus problemas, não é a cura, não é a libertação, não é isso. Mas o que eu prego é um amor de tal maneira, um amor imensurável. E esse foi um título de um livro de Spurgeon, expondo João 3,16. O amor imensurável, um amor que nós não conseguimos medir. Só esse amor pode preencher o vazio do seu coração. Você crê nisso? Se apegue ao Senhor Jesus, se derrame diante do seu altar, olhe para a sua cruz. Ele tem as respostas. Talvez Ele não te dê todas as respostas, mas confie nele e aproveite o momento da lágrima para você se apegar a Ele e experimentar o consolo que só Ele pode dar ao seu coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém?